Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um assunto tão energizante, tão motivador, o qual eu tenho respirado aí pelo menos o último um ano e meio aí eu tenho vivido esse mundo de uma forma muito intensa, sendo responsável por essa iniciativa dentro da ArcelorMittal, uma iniciativa totalmente inovadora para nós e motivo de muito orgulho, chamado Assolab. E eu vou ter uma oportunidade de falar um pouquinho para vocês aqui o que é exatamente o Assolab, tá? É claro que, quando a gente fala de ArcelorMittal, a inovação ela não apareceu de um dia para o outro, né? A inovação ela sempre existiu e de várias formas diferentes. Não existe só uma forma para fazer inovação, né? Existem várias formas. O objetivo aqui hoje é falar um pouquinho de uma dessas formas, que é a inovação aberta, né? Que os meus colegas já falaram bastante aqui com vocês, mas é falar a nossa visão e a forma como a gente enxerga esse caminho, que também não é o único caminho. Não tem eu costumo falar que não tem um certo e um errado. Na verdade, tem tentativas e aquilo que mais se adapta à cultura da sua empresa, às pessoas, né? Porque a inovação, no final do dia, não é um software, a inovação são pessoas e são elas que, de fato, vão tocar aquilo ali. Então, existe uma forma que talvez seja mais adequado para uma empresa ir para outra. Falando um pouquinho antes sobre a ArcelorMittal, acredito que todo mundo conheça, mas só falar alguns pontos que talvez não sejam de conhecimento de todos. A ArcelorMittal é a maior empresa do segmento, ela atua atualmente em 60 países, sendo que em 19 desses países a gente tem operação industrial. Nós temos aí em torno de 200 mil empregados no mundo, atuamos em vários segmentos, segmento de aços longos, segmentos de aços planos, temos até alguns colegas aqui de aços planos com a gente, segmento de mineração também, que no Brasil a gente tem uma operação não tão grande, mas no mundo essa operação é bastante relevante, tá? Ou seja, é uma empresa muito plural e com muitas oportunidades, obviamente. Falando de Brasil especificamente, no Brasil a gente está estruturado nesses segmentos, a gente atua em vários mercados, estamos presentes em torno de 49 cidades brasileiras. Temos, por exemplo, uma rede de distribuição com mais de 100 pontos espalhados, cobrindo basicamente todas as principais cidades, principais regiões do país. Temos o comércio online também de aço, que é uma inovação não só no Brasil, mas no mundo, né? Se você colocar aí na internet agora aí, compra de aço, você vai ver lá o site da ArcelorMittal para comprar um pacote de prego, por exemplo, que a gente entrega através de parceiros lá em Manaus, um pacote de prego lá naquela obra lá, que talvez alguém esteja fazendo lá hoje. Então, é uma empresa, nesse sentido, que tem uma atuação bastante ampla, são 17 mil empregados no Brasil e mais de 30 unidades produtivas, tá? Nesse contexto, aí falando um pouco mais sobre inovação, é uma empresa que sempre investiu em inovação, e prova disso está aqui, ó. Isso aqui não é novidade, não é novo para nós. Nós temos 12 centros de pesquisa espalhados aí pelo mundo, sendo que um deles está no Brasil, em Vitória, onde nós temos pesquisadores, mestres, doutores, pós-doutores, trabalhando em tempo integral, são 1.400 pessoas, trabalhando em tempo integral com o desenvolvimento de soluções em aço, soluções inovadoras que vão estar chegando ao mercado daqui a algum tempo, ou que já estão no mercado. Um case muito conhecido que nós temos é exatamente esse case das fotos aqui do Audi. A Audi, alguns anos atrás, anunciou que faria uma mudança na linha de montagem e passaria a adotar o alumínio na carroceria do A8, que é um dos carros da linha da Audi, né? E a ArcelorMittal desenvolveu um aço chamado S-Motion, aqui no Brasil o Zibor, com uma série de vantagens em relação ao alumínio, e o resultado, encurtando a história, o resultado disso foi que, algum tempo depois a Audi passou novamente a adotar o aço, e assim continua até hoje, tá? Mas quando a gente fala de inovação, esse tipo de inovação que é muito importante e que vai continuar sendo, eu acredito, muito importante no futuro também, se chama inovação fechada, que é essa inovação aqui da parte esquerda de vocês. Qual é o pressuposto? Pessoas muito competentes internamente, num trabalho ordenado e coordenado, trazendo expectativas, muitas vezes, do cliente e desenvolvendo ali, com base numa expertise técnica muito profunda, as soluções que vão chegar ao mercado e que vão ter sucesso ou não ter sucesso. Essa é a forma clássica de inovação.
Mas cada vez mais a gente tem visto, e esse termo inovação aberta ele foi cunhado aí no início da década de 90, um professor, e ele tem um pressuposto diferente em relação à inovação fechada, que foi discutido aqui já pelos colegas. O pressuposto da inovação aberta qual é? Assim como eu tenho muita gente competente dentro da minha empresa que pode criar soluções fantásticas, por que não seria razoável pensar que fora da minha empresa eu tenho também um número, talvez até muito maior, em termos probabilísticos, né? Sou estatístico, vou puxar esse lado agora aqui, eu tenho talvez muito mais gente fora da empresa, também altamente capacitada e interessada em co-criar essas soluções. Então, por que não unir essas duas pontas e desenvolver isso conjuntamente? Esse é um dos pressupostos da inovação aberta, obviamente que eu estou falando aqui de forma muito resumida, mas ele é talvez muito mais complexo de ser implementado, porque você tem alguém de fora aqui agora, né? Não está tudo sob o domínio da sua empresa. E essa acho que é uma questão que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Dentro desse contexto da... Abaixa um pouquinho o som aí, por favor. Vai passar aqui... Sim, está passando. Dentro desse contexto da inovação aberta, nós criamos em julho do ano passado o Assolab, que é esse laboratório que vocês estão fazendo um tour virtual aqui, com esse propósito de alavancar a inovação dentro da ArcelorMittal, inovação aberta, e também fazer essa conexão externa. Pensa o seguinte, eu tenho vários casos como esse que eu vou falar agora. Até 2 anos atrás, uma empresa com uma ótima solução, que queria se conectar com uma empresa do porte da ArcelorMittal, qual a porta que essa empresa batia? Ela batia na porta de quem? Do jurídico, dos suprimentos, da área de industrial, a cearia, por exemplo. Ela tinha diversas portas a bater. Muitas vezes, ela ficava meio perdida, ela batia numa porta que talvez ela não tinha ali alguém que pudesse escutá-lo, né, com atenção, e não era o foco daquela pessoa. Então, isso acabava, por algum motivo ou outro, algumas oportunidades acabavam se perdendo. Nós criamos, então, a Assolab com esse propósito de ser esse grande portal, onde, de forma muito clara, as empresas sabem aonde bater e elas sabem que vão ser escutadas. Obviamente que nem tudo que bate à nossa porta é uma oportunidade que a gente vai capturar e que vai conduzir, mas boa parte das oportunidades que tem batido, a gente tem visto que tem feito muito sentido para aquelas dores que internamente a gente tem mapeadas. Então, com isso, nasceu o Assolab, com essa grande responsabilidade de ser esse primeiro laboratório de inovação de uma empresa desse segmento no mundo e que tem uma estratégia 360 graus. A gente fala muito de startup, fala muito de projetos, mas como vocês vão ver aqui, essa estratégia é muito mais ampla e muito mais profunda de captura de valor. Essa captura de valor, ela se dá em 3 pilares básicos que a gente trabalha. Um deles é um pilar de projetos e conexões, onde temos aí 36 projetos atualmente sendo desenvolvidos. São projetos que varrem toda a empresa. São projetos desde... A gente tem projetos, por exemplo, em acearia, projetos nas áreas de comercial, centrais de serviço, projetos de RH, projetos com suprimentos, projetos com jurídico. São oportunidades que são relevantes, na verdade, para a empresa e são entendidas como estratégicas. Temos também um pilar muito interessante, que é o pilar da cultura, né? Nenhuma dessas iniciativas de inovação ela se mantém sem uma cultura forte. Isso não sou eu que estou falando, isso tem dezenas de artigos que comprovam isso, falam isso na teoria, e a gente vê isso na prática, nas iniciativas que até hoje foram bem-sucedidas. Se você não amarrar a cultura junto com isso, se você entender que é só uma estratégia de fazer projetos e ganhar dinheiro, isso vai durar pouco tempo, porque daqui a pouco muda o topo, muda o mindset e aquilo lá perde valor. Então, é importantíssimo você atrelar a cultura e a gente faz isso com diversas iniciativas, eu vou falar um pouquinho, que varrem desde o nível executivo até o nível operacional. Uma estratégia de engajamento, de mindset, de envolvimento, que é muito importante. E uma estratégia também de relacionamento estratégico num ecossistema que, para a maioria das empresas que estão atuando nesse mercado agora, é um ecossistema totalmente novo, que tem as suas particularidades, que tem os seus valores, que não necessariamente são aqueles mesmos valores que um fornecedor, uma relação fornecedor-cliente tradicional que se vê, nesse caso não se aplica. É um outro tipo de relação, por isso você tem que ter um relacionamento também específico.
Falando de forma resumida, então, o que a Solab faz? A gente faz mapeamento de oportunidades estratégicas, a gente atua na resolução de problemas complexos, a gente desenvolve novos modelos de negócio que, por exemplo, podem não ter absolutamente nada a ver com nada de software, podem ser modelos analógicos. A gente faz aquisição de conhecimento uma frequência muito forte, a gente adquire novos conhecimentos que a empresa não tem, a gente faz a conexão com o externo, seja com as startups, com as universidades, com os estudantes, com aqueles professores pardais que muitas vezes aparecem também com algumas ideias. A gente tem uma estratégia de atração de clientes, atração de talentos e fornecedores, então como eu falei, 360 graus. Captura de recursos financeiros não reembolsáveis, então, nós temos mais de 3 milhões de reais capturados já de fontes não reembolsáveis, que estão sendo aplicadas nesses 36 projetos que eu falei com vocês. Hackathons, workshops, treinamentos e por aí vai. Então, é uma estratégia bastante ampla de captura de valor sobre vários pontos de vista diferentes. Um exemplo de projeto que a gente está desenvolvendo é esse aqui. Tem um vídeo aí, vamos ver se dá para passar. Se você tem perfil empreendedor e curte desenvolver soluções inovadoras, esta é a sua chance de trabalhar com a gigante mundial do aço, a ArcelorMittal. O desafio envolve carvão vegetal, um insumo importante para o nosso negócio. Ele é resultado de um processo que dura 7 anos, a começar pelo plantio das mudas, evoluindo para a colheita do eucalipto, até a carbonização da madeira dos fornos. Daí ele é transportado e armazenado até a utilização em nossas usinas. E é aí que nos deparamos com o nosso problema. O carvão precisa estar em um tamanho adequado, sem partículas pequenas, para que seja totalmente aproveitado na produção do aço. Atualmente, isso representa um desperdício de quase 30% da madeira que vai para os fornos. Buscamos com esse desafio uma solução que favoreça o meio ambiente e os nossos negócios. E aí, se interessou? Acesse o nosso site e saiba como participar. Mas corra, você só tem até o dia 15 de outubro para se inscrever. Participe! Esse 15 de outubro aqui foi 15 de outubro do ano passado. A gente já está na fase final e eu vou contar para vocês um pouco o que aconteceu desde que a gente lançou esse vídeo aí até hoje, né? Nós conseguimos, não só com esse vídeo, mas todo o empenho que foi feito, nós conseguimos capturar 56 propostas para resolver esse problema, vindas de todas as partes do Brasil, aí, pessoas de diversas áreas do conhecimento diferentes, estudantes, professores universitários, empresas já consolidadas no mercado, startups e grupos recém-criados, inclusive, só por causa desse desafio, participaram. Nós montamos uma banca interna composta por pessoas de diversas áreas da ArcelorMittal. Escolhemos dessas 56, 12 propostas. Essas 12 propostas, elas passaram uma semana imersiva dentro do Solab, onde prepararam um pré-projeto com apoio do Senai e os pesquisadores. É um trabalho que tem muito hard science envolvido. Então, a gente trouxe a equipe técnica do Senai, com todos os doutores e mestres do Senai, para trabalhar com cada uma dessas startups, junto com a equipe da ArcelorMittal, desenhando essa solução a muitas mãos. E dessas 12, nós escolhemos 8, essas 8 assinaram um contrato com a ArcelorMittal, cada uma dessas 8 recebeu um investimento, parcial Arcelor, parcial Senai, e parte da própria startup, porque a gente fez questão de que elas também colocassem um pouco de dinheiro para gerar o compromisso. Isso é importante para afastar um pouco aqueles que talvez estão ali mais para uma aventura, né? Então, a gente conseguiu um grupo muito bom. Esse grupo está conosco desenvolvendo. É uma dor que é relevante não só para a Arcelor, mas para todo o mercado. A gente sabe disso pelos feedbacks que a gente já recebeu. E vamos ter um Demo Day agora, no dia 16 de outubro, onde vão ser apresentadas essas 8 soluções. Eu trouxe aqui alguma foto de algumas dessas soluções para mostrar como elas variam. Tem soluções simples e soluções complicadas. Na verdade, a complexidade ela não interessa. O que interessa é a capacidade que a gente acredita que aquela solução tem de resolver o nosso problema, que são esses finos de carvão. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um processo de briquetagem desse carvão com nanotubo de carbono. É uma tecnologia bastante interessante que mostrou resultados excelentes. Nós submetemos esse briquete a todos os tipos de teste necessários para se utilizar no alto forno e vimos que ele é totalmente utilizável, ele atende a todas as características, até com certa vantagem em relação ao que a gente tinha anteriormente.
A gente tem aqui curvas de temperatura, muito interessante isso aqui. Um dos grupos que se aplicou a esse desafio foi selecionado, eram pessoas extremamente capazes e treinadas na área de refratários. E elas viram uma oportunidade de aplicar aquele conhecimento de refratário no carvão. Começaram a aplicar os modelos, fazer as simulações, considerar as mudanças dos clones e conseguiram gerar modelos extremamente precisos e capazes de reduzir absurdamente o percentual de finos com essas otimizações das curvas aqui de temperatura. E essas caçambas aqui, que são caçambas especiais, imagina qual o processo do carvão, desde que ele sai de um forno até chegar numa planta, quantos tombos esse carvão leva em cada tombo, quanto ele se degrada ao longo dessa jornada. Esse pessoal desenvolveu caçambas que tem um sistema de monitoramento de temperatura, tem diversos termopares instalados nessa caçamba, que conseguem, então, monitorar ali. Ele identifica possíveis focos de incêndio, que, obviamente, é um dos principais riscos associados a esse processo, são os incêndios, e ele tem um sistema de combate a incêndio já acoplado à própria caçamba, de forma que, com isso tudo que eu falei, vai ser possível tirar esse carvão do forno, colocar esse carvão na caçamba, e dessa caçamba mesmo, obviamente, depois do resfriamento, ele ser levado e ser entregue na usina. Então, olha quanto do processo vai ser otimizado em função dessa solução. Então, são só algumas das 8 soluções, só nesse desafio dos finos do carvão, que é um projeto dentro dos 36 que eu falei agora há pouco. A gente tem uma iniciativa também muito legal, eu estou muito envolvido pessoalmente nessa iniciativa, é uma iniciativa nossa com outras empresas, chamada House Impact. A gente está buscando soluções para a população de baixa renda na área habitacional. Então, selecionamos já 18 startups para participar com a gente na primeira fase desse programa. É um programa que vai ter investimento, não agora, na segunda fase vai ter investimento, a gente deve sair dessas 18 para umas, talvez 6, nossa meta final, mas são soluções diversas, soluções que, por exemplo, para novos modelos construtivos, soluções que usam o próprio resíduo da mineração para poder fazer as construções, placas, blocos, soluções na área de energia, né, na área de saneamento. Então, são várias soluções compostas nesse programa e que nós estamos realmente muito felizes de poder participar junto com as outras empresas também. Temos também uma iniciativa, montamos um centro de inovação agora dentro do CIT, que é o Centro de Inovação Tecnológica do Senai. Essa é uma iniciativa muito boa, nós já estamos com vários projetos rodando lá dentro desse centro de inovação. Essa parceria ela tem 3 pilares, então é um pilar de desenvolvimento de projetos de inovação, capacitações e análises também. Então, muito felizes e bem animados com esses projetos que estão sendo desenvolvidos lá. Temos uma iniciativa aqui em São Paulo com a USP, a gente entrou junto com alguns parceiros nossos, numa iniciativa chamada SIX, que é Centro de Inovação da Construção Sustentável. Está sendo criado esse centro, tem uma foto dele aqui, esse centro está sendo construído dentro da USP, ele é totalmente inovador. A ideia é que se possa testar soluções de fachada, soluções estruturais, que possam ser montadas e desmontadas, e aquilo que der certo vai para o mercado. Então, a gente tem um catedrático que está trazendo as inovações, todas o que há de mais moderno fora do país, está sendo trazido para ser testado dentro desse SIX, numa parceria entre as empresas e os professores da Poli, vários deles muito conhecidos e famosos na área de construção civil, como por exemplo, o professor Vanderlei John, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente está muito feliz e que passa pelo SIX, mas passa também por capacitações e uma série de outras iniciativas que a gente está fazendo junto. Como eu falei, a gente faz também hackathons, no nosso caso, hackataço, né? Empresa de aço não faz hackathon, faz hackataço. Fizemos um hackataço no ano passado com 42 pessoas de diversas áreas da ArcelorMittal. Vamos fazer um esse ano agora, em outubro, o segundo. E o projeto que ganhou esse hackataço já está conosco, sendo incubado, é também um desses 36 que eu falei há pouco. Temos uma iniciativa de embaixadores da inovação, uma iniciativa extremamente interessante, tem até uma embaixadora escondida aqui no meio da plateia. É uma estratégia muito interessante, porque ela nos permite conectar ao negócio, entende? Eu costumo falar que o Solab ele tem que estar próximo ao negócio, ele não pode ser entendido como sendo algo lá, distante, né? E para isso a gente tem várias alternativas, estratégias, uma delas é essa. São 40 pessoas de várias áreas diferentes da empresa, elas não estão ligadas ao Solab, estão ligadas à área de trabalho delas,
mas elas atuam de uma forma muito próxima à Solab sob dois sentidos. Primeiro, recebem um conteúdo de inovação muito grande e são estimulados a fazer o desdobramento desse conteúdo assim que recebem. Então, uma pessoa, cada embaixador desse consegue multiplicar isso por várias outras pessoas na sua área de atuação. E segundo, é uma pessoa que, por estar lá na área, vivendo as dores e os problemas diários que cada uma dessas áreas tem, ela traz também para nós muitas iniciativas que a gente pode apoiar e ajudar a acelerar para desenvolver e trazer resultado para a empresa. É uma iniciativa que a gente está muito animado e extremamente feliz com isso. Temos iniciativas no pilar relacionamento, uma iniciativa como o Asolab Connections. Na semana passada, por exemplo, trouxemos 2 professores, um professor de Berkeley, que é o professor Stephen, e o professor Tim, que é da Universidade da Flórida, estiveram no Asolab, juntamente com executivos da empresa, de várias áreas diferentes, empregados, estudantes, professores universitários. A gente fez uma discussão lá sobre inovação aberta e como a gente pode movimentar isso aí. Inclusive está na internet, eu vou falar as mídias sociais daqui a pouco, a gente tem uma presença muito forte nas mídias sociais, isso está integralmente lá gravado e aberto para quem quiser ver. E, por fim, o prêmio que a gente ganhou, resultado de todo esse trabalho aí que eu contei para vocês aqui num pitch de 20 minutos, nós fomos eleitos esse ano, recebemos esse prêmio aqui em São Paulo, ficamos em 6º lugar no ranking geral de todas as empresas do Brasil, como reconhecimento ao trabalho que a gente tem feito na inovação aberta, em parceria com as startups, principalmente nesse caso aqui, e o que nos deixou muito feliz, porque, como eu falei, o Asolab é uma iniciativa criada em julho do ano passado, portanto, a gente estamos caminhando para um ano e 3 meses, e vemos que temos vários frutos já muito importantes para nós colhidos. Bom, é isso aí. Então, está aqui as nossas mídias sociais, muitas das coisas que a gente faz, os desafios, inclusive, que a gente tem em aberto, e que estão lá nas nossas mídias. Quem quiser se conectar com a gente aí, é uma forma talvez mais fácil e mais rápida que a gente tem atualmente. Muito obrigado.